Muito boa noite, nosso querido internauta. Seja bem-vindo a esse programa, Mais Saúde, programa da Grande Mídia TV. E você sempre nosso convidado especial, a quem nós sempre temos o prazer de recebê-lo aqui. Meu nome é Generoso André Manuel. O nosso tema de hoje vai ser expressão corporal. E eu não sei o que é uma expressão corporal. Também acredito, o nosso querido internauta pode saber, mas não tem a profundidade deste assunto. Então, conectado está nossa convidada especial, é uma psicóloga clínica, o nome dela chama-se Nícia Zunguza, a quem desde já tenho o prazer de convidá-la para que possa saudar os nossos queridos internautas. Doutora, muito boa noite. Seja bem-vinda. Pode saudar nossos queridos internautas. Boa noite, doutor Generoso. Boa noite também a todos os internautas que estão neste momento a nos ouvir. Meu nome, como dizia o apresentador, meu nome é Nícia Zunguza. Sou formada em psicologia clínica e é muito prazeroso para mim estar aqui neste programa. É uma honra poder participar deste programa. E vamos a isto. Acredito que é um tema que vai interessar a muitos aí em casa, porque vamos falar da linguagem, expressão corporal e da sua importância. Exato. Muito obrigado, doutora, pela essa apresentação. E, doutora, vamos ao nosso tema, já que o nosso tempo sempre é aquele cronometrado e muito valioso. O que seria uma linguagem corporal em jeito de definição? Ok. Linguagem corporal, acredito que só o termo deixa-nos assim meio curiosos. Começamos logo a pensar o que vem a ser a tal linguagem corporal. A linguagem corporal, na verdade, ela já existe há muitos anos atrás, há muito tempo, há muito mais tempo até do que a linguagem verbal. Ela existe há muito mais tempo. Então, a linguagem corporal, ela tem vindo a ganhar um espaço enorme naquilo que são as áreas de saber que nós temos, tem sido muito explorada, e principalmente na área de psicologia, é extremamente importante, é uma ferramenta importante no âmbito da atuação do psicólogo, porque nós pensamos que o silêncio da outra pessoa simplesmente não comunica nada, e aí está o fato, é um erro. Então, o silêncio também comunica, por isso mesmo existe a comunicação corporal. A comunicação corporal é uma forma de comunicação não verbal, desculpa. A linguagem corporal é uma forma de linguagem não verbal. Nós não verbalizamos, não falamos. Então, nós vamos nos comunicar, vamos deixar transparecer as nossas sensações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sem nos expressarmos verbalmente. Então, como é que seria? Seria através dos movimentos do nosso corpo, através da gesticulação, através da nossa postura corporal e até também através da nossa expressão facial. Então, tudo isto que nós pensamos que não comunica, comunica. Então, todo o ato que nós deixamos transparecer sem verbalizar, até a forma como nós tocamos na mesa, a forma como nós caminhamos, a forma como nós nos sentamos, a forma como nós olhamos ou encaramos as pessoas, comunica. Todo gesto, toda postura, todo movimento carrega consigo algum significado. Então, é assim como nós nos comunicamos sem falar. Essa é que é a linguagem corporal. Exato. Doutora, realmente, uma vez que cerca de 90%
da linguagem corporal, ela não é verbal. Mas então, sendo assim, o que é que uma linguagem corporal pode nos transmitir? Pode nos explicar, doutora, o que é que uma linguagem corporal pode nos transmitir? Como podemos poder perceber que realmente aqui estamos perante uma linguagem corporal? Será que existe algum momento específico que a gente possa ver que aqui estamos perante um movimento corporal ou não? O que é que pode nos transmitir uma linguagem corporal? Bom, eu vou responder essa questão começando mesmo do que o doutor Generoso acaba de falar. Falou-nos que 90% da nossa comunicação não é verbal, ela é corporal. Porque muitos comportamentalistas, psicólogos neste caso, têm vindo a estudar a comunicação ou a linguagem corporal e eles chegaram à conclusão realmente que 90% da nossa forma de comunicar não é verbal e é puramente corporal. Nós, em tudo que nós fazemos, nós comunicamos. A partir das ações que nós levamos a cabo, nós já estamos a comunicar. A forma como nós olhamos já é uma comunicação. Então, não há um momento específico no qual nós vamos comunicar ou vamos usar a linguagem corporal. Em todo e qualquer momento, nós já estamos a usar ou a fazer o uso da linguagem corporal. Por quê? Nós emitimos ou transmitimos aquilo que são as nossas sensações, os nossos pensamentos e emoções. Isso está estreitamente ligado com aquilo que é a nossa personalidade. E como nós bem sabemos, nós todos temos personalidades totalmente diferentes. A personalidade seriam os padrões constantes de pensar, de sentir, de agir, e que diferem mesmo de indivíduo para indivíduo. Por mais que eu e uma irmã minha cresçamos juntas, com os mesmos pais, na mesma escola, a nossa rede de contactos em algum momento vai diferir, e isso vai fazer de nós também pessoas diferentes, mesmo saindo da mesma casa. Daí a nossa forma de comunicar será diferente, porque temos personalidades diferentes. Nós comunicamos ou usamos a linguagem verbal em todo e qualquer momento. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, temos aqui, eu recebo em minha casa uma amiga que traz consigo uma criança de uns 3, 4 anos. Nós já bem sabemos como aliciar as crianças, como convidar as crianças. Por mais que a criança me negue, se eu tiro aí um rebuçado, eu já vejo a criança a sorrir para mim. E aí eu tiro um rebuçado na tentativa de levar a criança para o meu colo. Mas, no fundo, apesar da mãe sorrir comigo, vamos supor que a mãe não quer. Eu tiro o rebuçado, vou convidando a criança a vir ao meu encontro. A criança, por mais que tente se retrair ao ver o rebuçado, inconscientemente se esquece que não deveria vir ao meu colo e vem a correr para mim. Mas ao vir aí a correr, ela pode simplesmente travar e olhar para a mãe. O que acontece depois, todos nós bem sabemos. De certeza que ao reparar para a mãe, a criança não virá aos meus braços e muito menos vai receber o que eu tenho para dar à criança. A criança vai recuar. Será que houve aí alguma palavra de ordem para que ela recuasse? Não houve uma palavra, mas o quê? O olhar da mãe comunicou, já deixou uma informação muito bem clara do que a criança devia fazer. Agora, mesmo nós, adultos, por exemplo, vamos supor que estamos aí, por exemplo, eu e o doutor Generoso, estamos juntos num ambiente em que estamos, por exemplo, a ir para uma conferência, demos uma pausa, estamos aí a discutir assuntos
os assuntos que nós vamos ver nessa conferência aí nos aparece alguém, um vendedor ambulante, por exemplo, a fazer a promoção de um produto novo. Os vendedores, eles treinam a sua linguagem corporal, não só a verbal, a sua linguagem corporal para nos aliciar a comprar o produto que trazem. Então, ele vai explanando, não, esse produto é novo no mercado, mas é muito bom, tu podes aplicar agora com frio, só dás uma aplicada de manhã, a tua pele vai ficar hidratada. E vamos supor que o doutor Generoso está a cair na conversa daquele vendedor. Sem precisar falar, só o fato de eu olhar assim de lado para o doutor Generoso e acenar com a cabeça, terá a informação que é melhor não comprar aquele produto. Então, em todo e qualquer momento, nós usamos a comunicação ou a linguagem corporal. Mesmo quando estamos em um ambiente em que estamos na sala de aulas e temos aí o professor a falar e a informação que ele está a deixar-nos é duvidosa, nós começamos a fazer caras estranhas, a expressão facial muda, porque não está a haver receptibilidade daquela informação que nos estão a passar. Então, é muito curioso que nós não prestamos atenção em todos esses aspectos. Quando ouvimos aí o nome linguagem corporal, pensamos que é algo que se calhar não existe ou é que é algo específico que existe em um determinado momento. O que acontece é que essa linguagem corporal, ela pode ser desencadeada de forma consciente ou inconsciente. Aí vou àquela questão do doutor Generoso, em que momento específico, por exemplo, nós podemos fazer uso da linguagem corporal. Nós, por vezes, agimos conscientemente e, por vezes, agimos inconscientemente. Porque aquele assunto que eu falei, a personalidade, nós já temos a nossa experiência e temos uma toda informação que nos faz agir da forma como nós agimos, bem gravada em nossas mentes. O que acontece? Eu posso agir conscientemente, como o exemplo que eu dei do produto, para negar o produto que o jovem esteve a vender. Aquilo foi conscientemente. Eu dei um sinal negativo para que percebesse que não era para comprar aquele produto. Mas e aí, as informações inconscientes? As informações conscientes, na sua maioria, elas são positivas. Enquanto que as inconscientes nos levam a assuntos um pouco mais delicados da personalidade. Porque vamos supor que temos em nossa casa uma criança e essa criança está a sofrer algum tipo de abuso, seja a violência ou abuso sexual, por aí. E, pura e simplesmente, o abusador, vamos supor que é o segurança da casa. E ele diz à criança que a criança não pode contar aos seus pais o que está a passar, porque senão ele vai dar cabo da vida dos pais. Certamente que a criança vai calar por um bom período de tempo. Então, e os pais podem ir prestando atenção, onde notar que a criança vai ficar retraída, vai se isolar, em algum momento não vai querer fazer atividades que foram anteriormente prazerosas para ela, vai se distanciar até dos amiguinhos. E vamos supor que num belo dia os pais decidem sair com a criança. Pegam na criança e encaram com o segurança lá fora. Eu posso ser a mãe, estou com um pego seguro na mão da criança e ao ouvirmos a voz do segurança, o segurança pode simplesmente dizer um bom dia. A criança, por exemplo, pode segurar forte na minha mão ou simplesmente retrair-se, esconder-se um pouquinho atrás de mim.
Ok. Aquilo foi um ato totalmente inconsciente, porque a criança tem em mente que não pode me dizer o que está a acontecer, mas tem tanto medo da pessoa que acabou dando aquele sinal sem se perceber, sem perceber que, na verdade, os meus pais estão aqui, os meus pais não podem perceber o que está a acontecer. Então, Ok. normalmente, a expressão corporal ou a linguagem corporal também diz muito daquilo que são os traumas ou experiências mal passadas que nós temos ou que tivemos no passado. Ok, muito obrigado, doutora Nícia. Quero desde já fazer um convite muito especial. Eu sei que os nossos queridos internautas estão a nos seguir nessa programação. Estamos falando de um tema bastante importante. Estamos a viver numa sociedade em que há muitos infiéis, né? Há muitos estrupadores de menores. Então, é muito importante a gente saber linguagem corporal. Isso irá nos ajudar bastante a fazer um diagnóstico muito correto. Então, quero mesmo convidar nossos internautas para que se conectem e vamos partilhar essa informação para aos demais. E desde já nós estamos no Facebook, bastante escrever no Facebook GMTV MOS e lá e escrever o programa Mais Saúde, irá aparecer. E também, depois de se conectar no Facebook, tem que colocar like na nossa página e partilhar essa informação. Isso vai permitir com que essa informação não fique apenas para uma pessoa ou duas, mas possamos partilhar para outras pessoas, possa ser vulgar e muita gente nós possamos ajudar. Aliás, fomos feitos para ajudar. Se não pretender acompanhar-nos no Facebook, nós temos outra plataforma que é no YouTube, bastante escrever, GMTV MOS, e selecionar o programa Mais Saúde, poderá acompanhar esta programação que temos hoje. Estamos a discutir de um tema bastante importante, linguagem corporal. Quem queira chamar expressão corporal também ID, mas é linguagem corporal. Estamos a conversar com uma pessoa muito entendida na área, que é a doutora Nícia Zunguza. Ela é formada em psicologia e, para além de só ser formada, ela é docente uma das universidades do nosso país e da cadeira de psicologia. Dando continuidade, nesta sessão de pergunta e resposta, estamos com a doutora Nícia. Gostava de fazer uma pergunta. Quais são os sinais característicos, típicos, de uma linguagem corporal? Doutora? Sim. Os sinais são, na verdade, muitos. E algo importante nesses sinais é a interpretação, porque para o mesmo sinal nós podemos ter múltiplas interpretações, visto que nós crescemos em ambientes diferentes, tivemos educação diferente, então temos personalidades diferentes. Então, tudo isso faz com que cada um de nós, com a mesma informação, tenha interpretações diferentes. E, a título de exemplo, nós bem sabemos, na sala de aulas, o professor dá a mesma explicação para todos, mas podemos sair todos nós de lá com uma informação diferente, ou até com a mesma informação, mas explanada de formas totalmente diferentes. Então, o que acontece é, temos vários sinais, e cada sinal tem um significado. O indivíduo pode deixar transparecer alguns sinais, como coçar a cabeça, ir mexendo o nariz, coçar a orelha, mexer nas mãos, esfregar as mãos, ou bater com o pé no chão, pegar a cintura, a falta de contato visual. São alguns exemplos de sinais que nós podemos ver nos indivíduos. Agora, e então, o que é que cada um desses sinais nos quer dizer? A falta de contato visual, por exemplo, nós podemos subentender que a pessoa simplesmente
tem medo da outra pessoa. Eu, nesse exemplo, eu vou tentar falar aqui de algo muito engraçado, que tem a ver mesmo com os hábitos e costumes. A cultura, a mulher na zona rural e a mulher na cidade. Quando falamos de casais na zona rural, a mulher não pode estabelecer contato visual com seu marido em alguns locais aqui em Moçambique. Aqui em Gaza, por exemplo, aqui são machanganas, então, em termos culturais, é um povo praticamente machista e as mulheres não podem estabelecer contato visual com os homens porque pode-se perceber que pode-se subentender que está a haver aí um enfrentamento. Então, é desrespeito. Mas a mulher na cidade, se não estabelecer contato visual com o marido, as pessoas hão de levar como informação que, se calhar, aquela mulher sofre algum tipo de violência ou tem medo do marido. Então, nós entendemos esses sinais de formas completamente diferentes, de acordo com o meio de inserção. O ato de colocar a mão na cintura, por exemplo, pode ser interpretado como alguém que possa ter algum tipo de dor nas costas ou alguém que está zangado com algum tipo de situação. O ato de coçar a cabeça pode deixar transparecer algum tipo de insegurança, de falta de conhecimento face a algum meio de inserção ou algo que o indivíduo pretende fazer. Então, todo e qualquer sinal carrega consigo algum significado. Agora, esse significado pode vir, pode ser entendido, esse sinal, de formas diferentes, de acordo com o meio de inserção de cada um de nós. Podemos ter múltiplas informações a partir do mesmo sinal. Exato. Doutora, já definimos a linguagem corporal, já falamos o que isso nos transmite, já falamos dos sinais típicos, assim como os vulgares. Eu gostava que o doutor nos falasse a importância de uma expressão ou linguagem corporal. Ok. Bom, a linguagem corporal é muito importante para todos nós. Para os profissionais, em especial profissionais de saúde, é uma ferramenta extremamente importante. Qualquer profissional de saúde, ao prescrever uma medicação, já consegue perceber pela expressão corporal ou pela linguagem corporal do paciente se esse indivíduo vai realmente tomar a medicação que está sendo aí passada ou não. Então, é muito importante porque nos dá a saber o que está a passar com esse indivíduo por dentro, sem que esse indivíduo nos diga. Só a partir da forma como o indivíduo caminha, a forma como se expressa, a forma como fala, nós conseguimos perceber se essa pessoa se encontra em uma posição positiva ou negativa. Por exemplo, quando a pessoa está doente, nós conseguimos perceber, através da expressão ou da linguagem corporal, que essa pessoa não está bem. E daí nós até podemos evitar perguntar a essa pessoa. Nós simplesmente vamos tentar acarinhar, dar forças à pessoa. Então, de alguma forma, essa interpretação já nos dá uma capacidade de enfrentamento. Se eu chego, por exemplo, num local e vejo todo mundo a chorar, eu não vou chegar lá a sorrir, não vou chegar lá a mostrar todos os meus dentes. Hei de chegar como alguém que já está a se inserir naquele ambiente, em que encontrou. Então, isso faz, de alguma forma, com que nós consigamos nos inserir, saber ser e estar de acordo com o que nós interpretamos
a partir dessa linguagem corporal. Agora, na saúde em especial, é muito importante para nós como psicólogos, porque por vezes temos pacientes que pura e simplesmente foram ao consultório, mas não era seu desejo. E o que acontece? O paciente pode simplesmente vir a primeira, a segunda, a terceira sessão e ficar calado. Ok. Nós vamos colocando aí questões, como é que está, com quem vive, e o indivíduo simplesmente se cala. O que Ok. fazer com um paciente destes? Será que eu vou abandoná-lo porque ele não fala? Não posso. Então, Ok. todo e qualquer sinal a nível corporal será importante para mim. De alguma forma vai me dar a entender, vai me deixar alguma informação do que deve estar a acontecer com este meu paciente. E algo importante que nós também podemos ver aqui na linguagem corporal é que nós conseguimos perceber quando é que uma pessoa está a mentir para nós e quando é que não. Por isso mesmo, a linguagem corporal tem sido muito estudada em áreas de saber como a peritagem, por exemplo. Temos peritos nessa área, que é mesmo para prestarem atenção na linguagem corporal. Por quê? Ao ser entrevistado um indivíduo que, por exemplo, abusou uma menor, ele vai negar, pode Ok. até pode até falar de forma tão segura que vai parecer estar a falar a verdade, mas a partir da expressão corporal ou da linguagem corporal, nós vamos ver se o indivíduo está a falar a verdade ou não, porque quem tenta mentir de alguma forma deixa não há uma concordância entre o que está a falar e o que o corpo naquele momento está a evidenciar. Ou o indivíduo vai esfregando as mãos de tanto nervosismo, ou vai bater com o pé, ou vai transpirar num ambiente em que nem tem como transpirar porque a temperatura não está alta. Então, todos esses sinais nos dão a entender se a informação que está sendo aí colhida a nível verbal é verídica ou não. Por isso mesmo, em muitas áreas de saber, hoje em dia, não pode se cingir taxativamente naquilo que se ouve, mas naquilo que se ouve e se vê. Então, a área da observação tem vindo a crescer muito, prestamos atenção naquilo que nós vemos. É muito importante também a nível familiar, porque hoje em dia a dinâmica de vida faz de muitos de nós pais um pouco ausentes, não temos assim muito tempo em casa por conta do trabalho. Então, se nós temos essa capacidade de observar a linguagem corporal das pessoas que vivem conosco, de alguma forma nós vamos percebendo o que está a acontecer com as pessoas ao nosso redor. Se as pessoas estão taxativamente bem enquanto nos dizem ou não. Se as crianças, por exemplo, estão a omitir alguma informação. Nos casos de violência, de abuso de menores, por exemplo, quando as crianças vão relatando o que aconteceu, as mães depois até dizem, bom, eu até notei por um período que a criança estava retraída. Então, qualquer sinal é importante e qualquer sinal aversivo, principalmente, deve ser explorado a fundo. O que é um sinal aversivo? Um sinal negativo, que deixa transparecer que algo de mal está a acontecer. Esses sinais devem chamar a nossa atenção e devemos explorá-los ao máximo possível para que possamos perceber o que está a acontecer. Esses sinais também podem ser indicativos de eventos traumáticos, como eu disse anteriormente, de doenças graves que até o indivíduo pode estar a negar. Tem pessoas hipocondríacas, pessoas que têm medo de adoecer e que em algum momento até já têm uma patologia, mas têm medo de se fazer ao hospital porque não querem descobrir a doença que têm. Mas nós vamos vendo pela linguagem corporal que não, alguma coisa mudou. Esse indivíduo não está bem, mas ele vai nos dizendo que está tudo bem. Mas nós vemos, a partir da linguagem corporal, que algo está a mudar. Essa pessoa não está bem, precisa de ajuda. Então, ao notarmos situações destas,
devemos prestar a nossa atenção e encaminhar devidamente, porque todos nós, de alguma forma, podemos ajudar ou podemos até contribuir para que essas pessoas continuem numa posição desfavorecida. Então, temos aqui uma função extremamente importante uns para com os outros, e acredito que foi possível ver que essa linguagem corporal não só serve cientificamente, mas também no nosso dia a dia, nas nossas casas, no local de trabalho e com qualquer pessoa que convive perto, que faz parte do nosso convívio familiar ou da nossa rede de relação. Muito obrigado. Eu confesso que não vou conseguir ficar com essa informação somente para mim, não vou ser egoísta o suficiente. Irei poder partilhar para os meus colegas, os meus amigos, enfim. Eu também quero convidar assim nosso querido internauta para que possa partilhar essa informação, bastante entrar no Facebook, escreve GMTV Moz e seleciona o programa Mais Saúde, e aí estamos nós aqui nesse programa, e hoje estamos a falar de um tema bastante importante, linguagem corporal. Já estamos aqui a ver que é um tema bastante importante, então, a todo lar, a toda casa, todo indivíduo, é muito bom poder saber. Isso irá nos ajudar bastante a podermos ver o comportamento dos nossos filhos. Aliás, a isso chega-me uma pergunta aqui, aliás, nem é uma pergunta, é um agradecimento. Quem agradece é a Cecília de Maputo. Ela diz que muito obrigado, boa noite, doutora, muitíssimo obrigado. A partir de hoje, vou passar a prestar atenção no comportamento dos meus filhos. Doutora, tem já aí um agradecimento. E também gostava de convidar mais uma vez o nosso internauta para que quem preferir, não preferir se conectar ao Facebook, vá também a YouTube, escreve GMTV, Moz, e seleciona o programa Mais Saúde, poderá acompanhar. E quem que acaba de desconectar a nós agora, estamos a falar de linguagem corporal. Estamos com uma pessoa muito entendida na área, que é psicóloga clínica, ela chama-se Nícia Zulu. Doutora, a segunda pergunta, a pessoa preferiu falar no anonimato, mas disse o seguinte: doutora, o tema é bastante importante. Já pude acompanhar da importância também da definição. Estou atento desde o primeiro minuto, mas gostava de saber os impactos da linguagem corporal. Doutora, pode responder essa pergunta? Impactos da linguagem corporal. Ok. Antes de responder taxativamente a questão que foi levantada, eu vou ler aqui uma citação. Como é um tema que tem sido muito estudado, eu trouxe uma citação que despertou o meu interesse. É de uma psicóloga social chamada Amy Card, e ela estuda a linguagem corporal, e ela afirma que a nossa postura não só pode mudar a opinião que os outros têm sobre nós. Vou repetir, a nossa postura não só pode mudar a opinião que os outros têm sobre nós, como também pode mudar a opinião que nós mesmos temos sobre nós. Por que eu coloquei essa citação? Com a minha explanação vai ser possível compreender. Os impactos, eles podem ser positivos ou negativos. Quando é que eles são negativos? Quando nós temos aí um problema, por exemplo, de autoimagem, nós não nos conhecemos como deve ser. Quem se conhece sabe ser e estar de acordo com o contexto de inserção e sabe, de alguma forma, se controlar. Vou dar um exemplo. Eu sou Nícia, sou uma pessoa insegura. Normalmente, quando estou em situações que são meio estressantes, eu fico com medo, começo a transpirar as mãos, começo a tremer, quero ir à casa de banho. Então,
mas encontro-me numa situação em que eu vou para uma entrevista de emprego. Ok. Estou vestida, estou bonita, estou segura do que eu vou falar, mas simplesmente eu chego na sala de entrevista e eu me sinto assim, como se estivesse com medo das pessoas. Eu me sinto de forma curva, fico meio para trás e vão me perguntando: a senhora é psicóloga? Sim, sou psicóloga. Sabe o que são transtornos de personalidade? Sim, eu sei o que são os transtornos de personalidade. Vou explicando os tipos, aí eu vou falando, existe o transtorno de personalidade histriônico, antissocial, vou explicando tudo, mas nesta posição, o que falhou? Foi a minha linguagem corporal, aí o impacto foi totalmente, foi negativo, porque eu até sei, tenho conhecimento, eu estudei, eu me formei, mas a minha linguagem corporal não passou segurança naquilo que eu estou a falar e no que eu pretendo exercer como profissão. Porque se sou psicóloga, subentende-se que em algum dia eu vou atender pacientes no meu consultório. Por mais que eu saiba explicar as patologias e consiga dar o devido encaminhamento, se eu estiver nesta posição curva, retraída, demonstrar medo das pessoas, as pessoas sairão do meu consultório a dizer que a doutora Anícia não sabe do que está a falar, por mais que eu tenha falado corretamente, porque a minha linguagem corporal não contribuiu, não andou em concordância com aquilo que é a minha linguagem verbal. Então, os impactos podem ser negativos ou positivos. Vamos para a parte positiva. Eu chego toda segura de mim, trabalhei a minha postura, sinto-me corretamente, falo bonito, passo segurança desde o meu andar, o meu entrar na sala até o meu sentar. Certamente que essa vaga já é minha. Certamente que essa vaga já é minha. Se não for, não era para ser, mas eu demonstrei que eu tenho capacidade para preencher todos os requisitos da vaga. Então, por vezes, nós mesmos fazemos com que as oportunidades fujam de nós, porque nós não damos tudo de nós. Agora, essa parte, essa área, essa linguagem corporal, ela, por vezes, ela tem pessoas que já têm uma boa linguagem corporal, de forma nata, faz parte da personalidade, mas tem pessoas que precisam se esforçar, precisam estudar meios de reforçar, de ter uma boa linguagem corporal. Tem pessoas muito emotivas, por exemplo. Se eu sei que eu sou emotiva, emociono-me facilmente, eu tenho que me autoconhecer para saber em que momentos, por exemplo, eu posso explodir de alegria. Se estou num local onde tem o meu superior, por exemplo, do trabalho, e recebo uma notícia boa ao telefone, eu não vou simplesmente saltar de alegria em frente aos meus colegas de trabalho ou o meu superior no trabalho. Eu tenho que, de alguma forma, conter a minha emoção e não sair daí saltitando e dando a perceber que estou eufórica de tanta alegria. Então, é muita coisa que entra nessa área de linguagem, até eu diria ao contrário, não é muita coisa que entra, mas sim a linguagem corporal está em tudo que nós fazemos. Do mesmo jeito que pode ser um sinal negativo, um indicativo de que algo não está bom, que há alguma doença, também pode ser algo que nós devemos trabalhar para que as coisas aconteçam ao nosso favor. Então, é necessário prestarmos atenção nisso tudo, estudar um pouco. Eu gostava até também de estudar, mas devemos todos estudar um pouco sobre a linguagem corporal para que possamos saber ser e estar nos locais onde nós vamos. Sabemos em que momentos a nossa linguagem corporal, por exemplo, é adequada de acordo com aquele contexto de inserção ou é inadequada, e como interpretar também em algum momento a linguagem corporal nas pessoas
que nos rodeiam também é extremamente importante para que possamos conhecer essas pessoas melhor e saber quais são as respostas taxativas que nós devemos desencadear. Então, o impacto pode ser negativo ou positivo. Muito obrigado, doutora. Já estamos a caminhar para o final do nosso programa. Deixar passar uma mensagem de uma internauta. Agradeço, muito obrigado pelo tema, mas gostaria de fazer uma pergunta bem rápida. Não saber interpretar os sinais da linguagem corporal é uma doença? E gostaria realmente, doutora, que respondesse isso de uma forma breve. É uma pergunta de uma internauta. Não saber interpretar os sinais da linguagem corporal é uma doença, doutora? Bom, não saber interpretar é uma questão bem difícil, porque faz parte do nosso dia a dia, nós conseguimos perceber quando é que uma pessoa está a sorrir e demonstra alegria, ou quando é que uma pessoa está a sorrir e, na verdade, esse sorriso é esforçado. Agora, se a pessoa tiver realmente alguma limitação psicológica, pode, de alguma forma, não conseguir interpretar taxativamente ou efetivamente esses sinais que nós vemos a partir da linguagem corporal. Então, mas pessoas mentalmente normais, de alguma forma, conseguem interpretar a linguagem corporal. O único, porém, é que essa interpretação pode ser diferente. Eu posso interpretar de um jeito e a outra pessoa interpretar de uma outra maneira totalmente diferente. Agora, a incapacidade de interpretar, porque são sinais muito óbvios, são sinais muito comuns. Então, a incapacidade de interpretar também pode ser um indicativo de que alguma coisa não está a correr bem. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Nós conseguimos saber quando é que um sorriso é sincero, quando é que um sorriso é esforçado, quando é que um sorriso é obrigado. Exato. Quando a pessoa sorri de forma sincera, nós notamos a partir do olhar, a partir da expressão corporal, da expressão facial, que realmente esse sorriso é sincero. Não estou a falar de encenação, porque também tem pessoas boas em encenar, peritas em encenar. Agora, quando o sorriso é forçado, por exemplo, vamos supor que eu cruzo-me com alguém, a pessoa me vem com um sorriso sincero e me diz, Nícia, tudo bem? A pessoa demonstra que me conhece. Em resposta, eu vou esforçar um sorriso. Eu não consigo me lembrar da pessoa, mas pela interpretação que eu fiz daquela linguagem corporal, eu sinto que não posso fechar a minha cara para a pessoa que me cumprimentou. Então, eu vou esforçar o sorriso, mas a pessoa vai perceber que o meu sorriso é esforçado porque a minha mente estará, de alguma forma, num outro contexto, porque eu estaria a esforçar a minha mente em tentar lembrar de quem se trata. Então, estarei a sorrir, mas, por outro lado, estou a tentar puxar na mente quem será essa pessoa, de onde eu conheço. E a pessoa vai perceber, porque a minha expressão facial não vai contribuir totalmente para a resposta que eu estou a tentar dar à pessoa que me cumprimentou. Agora, quando é forçado, também nós notamos, principalmente quando a pessoa que está a forçar está de lado, olha, dá um sinal para que a outra pessoa esforce, logo depois do sinal, a pessoa vai simplesmente tirar um sorriso. Então, é algo que a linguagem corporal, na verdade, nós crescemos vendo e interpretando, mas sem dar nome a essa interpretação e sem prestar atenção que pode ser um indicativo que nos leve a múltiplas informações importantes, tanto a nível de bem-estar, ou tanto a nível positivo ou
negativo. Muito obrigado, doutora. Muitíssimo obrigado. Nós agradecemos imensamente. Já estamos quase no final do nosso programa. Queríamos convidar o querido internauta. Se tiver alguma pergunta, deixa passar. Nós, no momento oportuno, poderemos passar todas as perguntas, mas vamos registrar, vamos responder no momento exato. E, doutora, quer dar alguma recomendação específica, especial? A última palavra. Sim, como recomendação, eu primeiro haveria de deixar uma recomendação para os pais ou encarregados de educação, porque no ano passado, quando houve aquele período de confinamento, de quarentena, dados demonstraram que houve um acréscimo nos números de casos de violência contra menores. Digo violência nas suas variadas formas. Então, e na sua maioria os pais nem deram conta. E foram situações bem constrangedoras e mais de alguma forma porque é algo que a criança carrega como trauma para o resto da vida. Então, por que não prestarmos atenção nos pequenos sinais nas nossas casas para evitar situações do gênero? Então, primeiro, deixar um apelo aos pais. Estamos num momento difícil de novo, de quarentena, estamos nas nossas casas. Por vezes, as pessoas de má fé são aquelas que estão conosco, ao nosso redor. Então, vamos prestar atenção em todos os sinais, em todas as formas de linguagem corporal que as nossas crianças deixam transparecer. Agora, para nós, adultos, também podemos explorar um pouco mais essa área. Por que não estudar um pouco a linguagem corporal e se conhecer? Exato. Porque se nós estudarmos e nos conhecemos, nós saberemos como nos inserir em variados contextos. Por vezes nós sabemos falar bonito, mas, infelizmente, a nossa postura, os nossos movimentos não vão em concordância com aquilo que nós tiramos das nossas bocas ou com aquilo que nós verbalizamos. Então, por que não estudar um pouco sobre a linguagem corporal? Saber comunicar bem, sim, é muito positivo, é muito bom, mas que tal saber estar, saber ter uma postura melhor, também contribui positivamente. Então, vamos estudar um pouco mais acerca da linguagem corporal. Acredito que todos nós vamos ficar satisfeitos com os resultados. Então, essa é uma área que, na verdade, parece não existir, mas existe. Há pessoas que estudam a linguagem corporal e essa ciência se chama kinesia, tem um nome bem estranho, eu prefiro mesmo chamar por linguagem corporal, porque kinesia é um nome bem estranho, mas é muito importante, é uma ferramenta muito importante para nós como psicólogos. No geral, não nos espantemos com o silêncio das pessoas. Não nos afastemos das pessoas porque as pessoas não estão a verbalizar, estão no silêncio. Por vezes, o clamor de uma pessoa silenciosa é muito mais alto do que o clamor da pessoa que está a verbalizar. Prestemos atenção. Por vezes, a dor que a pessoa carrega é tão grande que lhe faltam palavras para fazer face a esse sofrimento. Então, o silêncio tem muito a dizer sobre o que a pessoa está a passar naquele momento. Prestemos atenção em todos os sinais, porque o silêncio também é uma forma de comunicar. Se eu chego aqui ao programa e me calo, de certeza que todos aí vão perguntar o que está acontecendo com a doutora aí do outro lado. O que aconteceu? Será que ela viu algo que deixou-lhe com medo? Então, é um sinal. O silêncio é um sinal e é um sinal que pode nos demonstrar que pode ter algo muito, de uma dimensão enorme e algo
tão aversivo que a pessoa não consegue verbalizar. Muitíssimo obrigado. O silêncio é uma forma de comunicação. Eu quero acreditar, não é aquele silêncio de mandar uma mensagem para alguém, a pessoa não responder à distância, mas sim, nós estamos esperando com uma pessoa presente, e quando comunicamos com a pessoa e a pessoa opta em não nos responder, não podemos nos desesperar. Pode ser que a pessoa optou em comunicar-se conosco através do silêncio. Muitíssimo obrigado, doutora, por ter aceito esse convite, e nós prometemos lhe trazer de volta aqui no outro programa para podermos discutir assuntos relacionados com a sua área de psicologia. Para querido nosso internauta, estamos a chegar no final, já terminamos o programa. Resta-me mesmo agradecer pelo carinho da sua audiência, desde o primeiro minuto até agora. Estivemos a falar de linguagem corporal. Muitíssimo obrigado, até o próximo domingo. Vai deixando de ficar a sua pergunta e nós, ao longo da semana, podemos responder. Enfim, muito obrigado, até domingo. Tchau, tchau.